O que eu vou trazer para vocês aqui nesse episódio é uma história de fé, esperança e amor. De uma mãe que não desistiu até o último momento para proteger o seu filho embaixo dos escombros. Um dos piores cataclismos dos últimos anos aconteceu na Venezuela nos últimos 20 dias. Se você estava, dentro de uma caverna, talvez você não tenha sabido desse terremoto absurdo, desses terremotos absurdos que aconteceram na Venezuela no mês passado. No dia 24 de junho aconteceram 2 terremotos de grande magnitude. O primeiro terremoto era de 7.2 e de 7.5. Eles atingiram diversas cidades, especialmente cidades como Lagoaíra, não sei se você conhece, que é a capital do estado de Lagoaíra. Só para você ter uma ideia, 800 prédios foram afetados e 190 destruíram completamente. Um cenário catastrófico. O que eu estou falando para vocês é de uma mãe e um bebê de 18 dias que ficaram soterrados um dia até serem retirados dos escombros. O nome dessa mãe é Daiane Patino. E ela, recém-tido seu filho de 18 dias, estava lavando sua louça, esperando o marido chegar do trabalho, quando de repente acontecem os tremores. O marido, nesse mesmo momento, chega com o carro e ele chega no estacionamento do prédio. O prédio desaba e ele vê o pior cenário da vida dele. O prédio onde está sua esposa, onde é a casa da sua família, desabar por completo. E você não sabe onde está sua família, onde está seu filho e sua esposa. E seu filho tem 18 dias de vida. Sabe como é que é a cabeça do cara quando ele vê uma coisa dessa, uma cena dessa? Muito complicado, né, pessoal? Não dá nem pra imaginar, mas uma coisa é certa. Ele ficou desesperado. E começou a pedir ajuda e começou a tentar descobrir onde estaria a esposa dele, se ela conseguiu sair do prédio. Infelizmente, ele descobriu que ela ficou dentro do prédio e não conseguiu sair. Ele ficou desesperado e transtornado. Porque, querendo ou não, um bebezinho de 18 dias... Desculpa, pessoal, desabando o que for para se proteger e para sobreviver a uma queda dessa de um prédio de vários andares não é fácil. Agora a gente vai voltar para Daiana. A Daiana estava dentro da sua casa lavando louça quando de repente ela começou a sentir uns tremorzinhos assim, coisa pouca. Ela achou que não seria nada. Infelizmente, aquilo começou a aumentar quando de repente todo o prédio começou a desabar, uma cena apocalíptica acontecendo ao redor dela. Ela simplesmente pega o bebê e ela descreve depois em entrevistas que como se ela estivesse voando. Ela sentiu como se tivesse perdeu o chão, literalmente, e foi afundando, até que de repente o pé dela fica preso em uma viga e um pedaço de pedra segura a cabeça dela. Por incrível que pareça, milagrosamente não avança, mas ela sente realmente umas escoriações e vê que está presa, que não consegue se mover e muito menos empurrar a viga que está prendendo ela. E ela, abraçada com o seu filho, agarradinha o máximo que conseguir para proteger ele de qualquer tipo de escoriações. Algumas coisas acabam acertando o bebezinho, mas nada que sangre muito, nada que quebra o osso nem nada, pelo menos naquele momento. No contexto dela, ela se viu machucada. E ela pensou, se eu começar a gritar agora, eu vou perder as forças, eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, debaixo, desses escombros. Então, ela pensou, e ela foi muito inteligente e sábia, o instinto de sobrevivência falou mais alto, e ela, graças a Deus, decidiu poupar forças, e decidiu gritar no momento que ela ouvisse alguma voz que fosse dos socorristas ou de algum parente. Ela, então, segurando o bebezinho, orando a Deus, pedindo socorro, poupando as forças. E eu vou te contar como é que ela foi resgatada. Um pouco antes de ela ser resgatada, ela percebeu que ela estava pisando em algo. Quando ela foi ver, era uma Bíblia. Por mais que ela não conseguisse abaixar para pegar, ela viu que tinha uma Bíblia no pé dela, porque me parece, hein? Só a título de curiosidade. Nos escombros, ela literalmente sentiu que viu um ponto de luz assim no alto e ela percebeu que era a lua, porque era de madrugada. E ela viu que tinha alguma esperança ali, se alguém passasse por ali. Ela poderia gritar e a pessoa ouvir. Então ela ficou esperando. Passaram-se 12 horas e as autoridades deram os 2 como mortos. Então o irmão dela e o marido desesperado procurando ali, vendo aqueles escombros espalhados, até que de repente o irmão dela, andando ali, começa a gritar o nome dela, Daiane, Daiane, Daiane.
Aí ela começa a gritar, tô aqui, tô aqui. E aí começa a gritar com toda a força dela, que ela poupou a força, né? Como eu falei pra vocês. E o irmão dela então começa a conversar com ela. O bebê começa a chorar e eles começam a ouvir o bebê chorando. E a voz da Daiane, sabendo que ela tá bem, que não tava nada perfurado, só tava um pouco presa por conta dos móveis, obviamente, mas não sentiu que quebrou nada até um presente momento. Então a gritaria começou e eles começaram a tentar salvar ela. Só que realmente eles não podiam mexer muita coisa, porque tudo que eles mexiam poderia ser como se fosse uma peça para cair em cima e esmagar. Então assim, só um profissional para resgatar ela. Mas mesmo assim eles estavam fazendo o que eles podiam. Uma coisa muito interessante, que no momento que ela gritou, o irmão dela disse pra ela, eu não vou sair daqui até conseguir um resgate pra você. O irmão dela ficou lá até conseguir o resgate e trazer os profissionais para começar a escavação. O negócio era tão precário que eles começaram com as mãos. E depois de 12 horas a mais, né, fechando, totalizando 25 horas, eles conseguiram tirar a Daiane e o bebezinho dos escombros. Veja a cena. Bien. Tengo de Caracas nada más. Vamos. Após isso, Daiane sofreu ferimentos na perna e já seu filho só leves escoriações, graças a Deus. Olha a emoção desse pai, carregando seu filho, que estava embaixo dos escombros por 25 horas, seu filho de 13 dias. Lembrando que Gerson, o marido de Daiane, sobreviveu por muito pouco. Ele fala que quando começou os tremores e começou a desabar tudo, ele literalmente conseguiu pular uma cerca. Se não fosse isso, ele também teria soterrado. Quem sabe, talvez até não estaria entre nós, infelizmente. Mas, graças a Deus, ele conseguiu pular e ele conseguiu agir de maneira rápida. E agora participou dessa cena maravilhosa do salvamento da sua esposa e do seu filho. O pai diz que quando ele viu o filho, ele sentiu que como se ele tivesse nascido de novo. E olha que complicado, porque a casa do Gerson e da Daiane foi completamente destruída. E agora eles vão começar tudo do zero. Até mesmo o cachorro de estimação deles foi dado como desaparecido e infelizmente ele deve estar no meio dos escombros. Gerson, marido da Daiane, diz que eles perderam quase tudo, mas eles estão vivos. Então eles vão recomeçar tudo do zero. Essa é uma história muito emocionante. Se você gostou desse vídeo, se você gosta de histórias assim, comenta aqui embaixo o que você achou, me siga para mais vídeos. Tem muito mais conteúdo sobre o terremoto da Venezuela. Se você quer que eu traga mais situações aqui para vocês da atuação de Israel no terremoto da Venezuela, que foi sensacional, que vai ser o tema do próximo vídeo, se inscreva aqui no canal, assista os próximos vídeos. Estamos juntos aqui, Nilson Juba. Até a próxima.